E o Washington fez uma pergunta que eu estava pensando já em comentar com você, Lili. Qual o equilíbrio entre ajudar a criança a educar essas percepções sem que isso a deixe fascinada e comece a inventar coisas para chamar a atenção? Como distinguir o imaginário da criança e essa conexão com a espiritualidade? Isso é muito legal, essa pergunta foi muito boa. Obrigada, Washington, pela pergunta. Porque eu passei por isso também, né? Não só com as minhas filhas, mas com sobrinhos, sobrinhas também, que tem bastante, né? Então, é você perceber a característica da personalidade da criança também. Você sabe quando a criança, se você se abre para essa presença, esse compartilhamento de intimidade, seja filho, seja sobrinho, seja coleguinha do filho que está sempre na sua casa, dormindo no quartinho deles e tudo mais, você percebe a personalidade da criança, você estuda a criança, e você sabe até onde você pode ir ou não. Sim. E trazer ela também para aterrar, que nem tudo é espiritual, nem tudo é estrelinha, nem tudo é projeção astral, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para você. Minha filha tem uma enteada, hoje ela vai fazer 6 anos. E quando ela leu o meu livro, quando eu li para ela o meu livro, né, minha filha também lendo para ela, ela falava, tia Lili, mas essas experiências foi a tia Tami que teve, que também é uma das minhas filhas, né? Sim. Tia Tami que teve também, quando ela tinha minha idade, eu falava assim, ela teve essas experiências. Você sabe que é verdade? Porque muitas vezes eu estou dormindo e eu sonho que eu estou na casa dos meus amiguinhos da escola. E eu estou lá com eles, brincando na sala deles. E eu nunca fui na casa deles. Como que isso é possível? Então, você percebe que a criança não está inventando uma coisa. Outro dia ela falou, eu às vezes sonho que eu estou brincando com elas na escola. Aí, o que você faz? Não tem como você saber o que é subjetivo. Não tem. Porque até mesmo nossas experiências, Pri, são subjetivas. É difícil as pessoas acreditarem numa experiência do outro, quando ela não vive, né? Quando não está junto. Exatamente. Então, como é que você pode diferenciar isso? Então, muitas vezes eu falava para ela, Maria, às vezes é um sonho mesmo, porque você brincou o dia inteiro na escola com eles, e à noite você leva essa cena que você gostou tanto para o teu cérebro, vai dormir, e isso tudo fica ali, nas suas gavetinhas da sua cabeça. E aí você vivencia de novo a mesma brincadeira e tudo mais. Ela ficava olhando assim, sabe? Então você pode colocar as duas opções. A opção de um sonho que existe e é importante, o sonho fisiológico, e a projeção astral, por exemplo. Sim. Não diminuindo a experiência da criança, porque ela vivenciou esse sonho ou essa projeção que trouxe alegria, trouxe algo bom para ela. E quando ou a algo ruim, criança, né? Ou um pesadelo. E quando a criança tem esses pesadelos, esse terror noturno, como ajudar nesse processo? Ou quando ela traz esse sonho contínuo de ficar assustada, gritar, como ajudar? Isso depende muito de cada criança, né, Pri? Tem que ter um aspecto psicológico também aí, nem tudo é espiritual. Sim. E muita coisa a criança traz também de traumas, não só dessa vida, para quem acredita em reencarnação também de outras vidas, né? E a gente tem estigmas, né, gravado nesse campo áurico que nós temos. A gente é uma potência de realizações, né? A nossa consciência, ela quer experienciar, ela quer realizar. Então, ela traz gatilhos, ela traz estigmas, ela traz experiências de outras vidas que estão ali gravadas, como um mata-borrão nesse campo bioelétrico, nessa aura, nesse psicossoma. E quanto mais perto vai ficando do duplo etérico, esses potenciais, mais a criança ela vai sentindo mais próximo do corpo físico e reverberar aquela sensação. Quanto mais longe da aura, mais para a periferia, ainda não está no momento de, vamos dizer assim, somatizar aquele potencial, né? Seja bom, seja ruim, seja trauma, seja gatilho, seja uma coisa realizável feliz, vamos dizer assim, uma qualidade, né?
Então, o que acontece? Nesse instante, a criança, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu aconselharia as crianças não assistirem tanto esses filmes de terror que eu assistia, filmes Fica traumáticos, impregnado, né, Lili? guerras, lutas, Sim, sangue, armas, bombas, sabe essas sim, coisas? sim. Porque a criança, ela se impressiona muito fácil. E ela, quando se impressiona, é um prato cheio até para interferências negativas, potencializar e intensificarem aquela sensação dela. Então, quando ela vai dormir, a criança tem muito mais pesadelos mediante ao que ela vivencia do que assédio espiritual. Porque quando ela acorda, acabou aquilo, ela vai brincar, já esqueceu. Isso. Quando é um assédio, ela fica assim o dia inteiro mal, o dia inteiro choramingando, o dia inteiro incomodada, como é com o adulto quando ele está assediado, quando ele tem interferências negativas. Então a gente percebe essa diferença. Então, quando você percebe que a tua filha está tendo sempre um pesadelo, começa a perceber qual tipo de realidade acompanha essa criança durante o dia. Que Sim. tipo de realidade acompanha na escola, que tipo de assunto? Ela presencia você assistindo também temas nesse nível? Porque hoje em dia Violento, os pais sim. deixam as crianças participarem de tudo, em Sim. conversa de adulto, filmes, novelas, essas coisas, né? Bom, eu nem tenho canal em casa, né? Começo por aí. Eu gosto de documentário, Netflix, coisas diferentes. Eu não tenho canais assim abertos em casa, mas eu acho que, né, existe ainda novelas globais e tudo mais. Sim. Tem pessoas que deixam as crianças assistirem. As crianças sabem mais sobre o que está acontecendo do que o adulto, a história. Não tem idade para isso. E isso tudo vai ficando nas gavetinhas delas e elas podem realmente trazer isso num contexto, no sono delas, onde pode despertar um trauma, despertar, pode fazer conexão com um gatilho, com uma tendência que essa criança já traz. Sim. E tá adormecida temporária, mas é um Exato. gatilho. Sim. Exato. Então, o papel dos pais é tentar fazer com que a presença dela nessa vida venha com um aspecto mais leve, com leveza, com menos peso. Porque ela vai crescer, ela já vai ter o livre-arbítrio dela de escolha, e ela vai escolher o que ela quer. Só que até ela fizer essa escolha, por que não a gente deixar. Oh, Ai, meu Deus. nossa Miguel, obrigada. Por que não deixar essa criança ter um pouco mais de tempo na leveza? Isso, Já que ela exatamente. vai ter uma escolha dela lá na frente, que seja, né, gostar de filmes de terror, gostar de filmes de guerra, de sei lá o quê, né? Mas Enquanto isso, preservar. a gente precisa preservar isso. Não é Sim. colocar a criança numa redoma de vidro e uma proteção onde ela não pode presenciar e vivenciar, experienciar nada. Não, pelo contrário. A gente tem que dar essa abertura para a criança, esse leque de possibilidades, de escolhas, de ela conhecer o que é diferente, dela conhecer o que é novo para ela, porque ela vai criando novas habilidades na vida dela, desde criança. Ela não está sendo podada, ela não está sendo limitada, ela está sendo ampliada. Então, a consciência dela está se manifestando num processo de presença na vida. E não aquela criança com medo, não aquela criança sempre. Ai, será que eu vou falar isso? Não vão acreditar em mim? Será que vão rir de mim? Será que meu pai vai brigar comigo? Minha mãe vai brigar comigo? Vão tirar sarro de mim? Vão fazer gozação comigo? E ela começa a se fechar. E aí ela Sim. cria o quê? Uma couraça energética nela, de não manifestar quem ela é de verdade. A criança, ela vem com Muitos potencial, potenciais. Sim. sabe? Consciencial maravilhoso. E a culpa das crianças que se fecham, que se tornam muito introspectivas, é claro que vem a tendência de personalidade de outras vidas também, mas a função dos pais é fazer com que ela se abra para a vida, Sim, sim. não se feche.